Olá, bem-vindos à segunda aula a respeito do Sistema Brasileiro de Compra e Venda de Bens Imóveis. Eu sou Alex Mendonça Cavicchini, titular do 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, e hoje irei continuar com vocês a nossa segunda aula a respeito do Sistema Brasileiro de Compra e Venda de Bens Imóveis. Se você ainda não viu a primeira aula, recomendo que veja antes de ver a presente aula, até para conseguir ter todo o raciocínio e chegar até a nossa atual aula, nosso atual patamar do estudo. Pois bem, mas se você já viu, bem-vindo aqui à nossa segunda aula. Pois bem, então iremos falar, continuando o assunto, vamos falar a respeito da importância do registro, a segurança jurídica que traz o registro. A importância do registro nós vemos no artigo 1245 do Código Civil, que diz que transfere entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua sendo havido como dono do imóvel, ou seja, apenas com o registro do título, percebendo o sistema de título e modo, deve ter um título e existe um modo de aquisição, que é o registro. Até o registro do título translativo, aquele alienante, aquele antigo proprietário, continua sendo proprietário do bem imóvel. Pois bem, qual é o problema disso? Imaginem que aquele alienante do bem imóvel, no momento que ele passa a escritura, que é assinada a escritura, ele não tem qualquer tipo de problema jurídico. E aquela pessoa que recebeu a escritura não vai até o cartório de registro de imóveis, logo em seguida fazer o registro e deixa a escritura numa gaveta em sua casa durante anos sem registro. Pois bem, imagine que esse alienante ele passa a ter problemas financeiros de qualquer tipo de ordem, de repente se colocou dentro de um negócio e esse negócio não foi rentável, pelo contrário, fez ele atrair diversas dívidas. Pois bem, um desses credores pode descobrir, e hoje muito facilmente, através da central, simplesmente colocando o CPF da pessoa, da Central Eletrônica Registradores.nr.gov.br, você acha simplesmente os bens que uma pessoa tem. E aí, através de uma busca, por exemplo, na central, o credor descobre que esse devedor ele ainda tem um imóvel em nome dele, exatamente o imóvel que aquela pessoa comprou e deixou aquela escritura de compra e venda lá parada, guardada em uma gaveta. Esse credor vai e pede a penhora daquele bem e depois pede para que seja levado à praça aquele bem. Ora, isso pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque, como o adquirente não registrou a escritura, aquele antigo proprietário continua sendo para efeitos perante terceiros, efeitos perante a sociedade, como dono, ele continua sendo dono, como sendo proprietário. Então, o credor pode pedir o bem dele. É claro que isso vai gerar uma grande confusão jurídica, vai gerar, com certeza, aquele que adquiriu o bem vai entrar com ações na justiça para tentar reverter isso, medidas judiciais diversas para tentar reverter essa penhora, porém, irá, no mínimo, causar uma grande dor de cabeça e um grande desperdício de dinheiro, de valores. Porém, se ele tivesse já registrado o nome dele, ele não correria mais riscos, ele já seria proprietário daquele bem. E o credor deveria tentar satisfazer com outro bem, com outra propriedade daquele devedor, que é alienante daquele bem específico. Pois bem, a partir de qual momento que a pessoa proprietária é do registro? Na realidade, no sistema brasileiro, pelo artigo 205 da Lei 6.015, ele diz que a pessoa tem 20 dias úteis a partir do momento que é lançado o protocolo, para cumprir as exigências legais e, cumprindo essas exigências legais, aquele registro feito retroage à data da apresentação.
Veja, então você combina o artigo 205 da Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, com o artigo 1246 do Código Civil, que o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título oficial de registro e exprenotar no protocolo. Realmente, ele é eficaz. Porém, os efeitos da prenotação, seja sua eficácia, cessam depois de 20 dias do lançamento do protocolo, se o título não tiver sido registrado por omissão interessada em entender as exigências legais. Ou seja, percebemos a contrário senso que, se o interessado atende às exigências legais e o título é registrado, a partir do momento que ele entrega o título para o oficial de registro de imóveis, ele é tido como dono. Mas perceba, ele deve apresentar o título para o oficial de registro de imóveis e o título deve ter sido registrado. Ora, se o título foi cancelado porque teve uma exigência e a pessoa não cumpriu, ele não foi registrado. Então, aquela eficácia não vai ter qualquer tipo de valor jurídico. Porém, se foi registrado, o registro retroage à data da prenotação. Por isso, a partir do momento que apresenta o título para registro, se aquela pessoa que adquiriu o bem tiver cumprido todas as exigências legais e registrar, desde aquela data da apresentação para registro do título, ele é tido como proprietário. Pois bem, a gente percebe uma dificuldade muito grande e muitas dúvidas na certidão, na análise de certidões do registro de imóveis. Ou seja, a pessoa quer comprar um imóvel e não entende a certidão do imóvel. Pois bem, devemos saber o seguinte, que a partir de 1º de janeiro de 1976, o sistema da matrícula. A maioria dos bens imóveis está matriculado, está em uma matrícula, normalmente uma ficha retangular, e essa ficha com todos os atos numerados, um ato após o outro. E esse é o sistema a partir de 1º de janeiro de 76. Porém, de 1865 até 31 de dezembro de 1975, vejam, 110 anos, os imóveis, eles eram registrados, a compra e venda de imóveis era registrado em transcrições, tá? E o que era essa transcrição? Você registra naqueles livrões do registro de imóveis à mão. Então, o que acontece? Quando a pessoa pede uma certidão de um imóvel que esteja em uma matrícula, é mais fácil de compreender o sistema atual. Porém, se pede uma certidão de imóvel que esteja em uma transcrição, irá haver um texto blocado, que é exatamente o texto que está transcrito no registro de imóveis. A matrícula, você vai receber uma cópia da matrícula. A transcrição, você não recebe uma foto da transcrição, uma cópia da transcrição. Você recebe a transcrição digitada. Por que isso? Porque senão você teria que ler aquele livro escrito em pena de caneta. Isso os funcionários de cartório sabem fazer, pois estão acostumados com a transcrição. E a transcrição tem todo o valor jurídico, a certidão de transcrição, porque é uma coisa que foi registrado em um sistema diferente do sistema atual. E a partir do momento que tenha o primeiro ato de registro, esse imóvel sai da transcrição e ele ganha uma matrícula no registro de imóveis. Pois bem, como que você deverá olhar a matrícula? Na forma sequencial, porque aquelas informações do início da matrícula, da abertura da matrícula, são as informações jurídicas e as informações do imóvel no momento da abertura da matrícula. E todos os atos, sejam de registro ou de averbação, acabam de alguma forma alterando ou complementando os dados da abertura da matrícula ou os dados anteriores. Então, sempre veja de forma sequencial a matrícula, não só o último proprietário. Por quê? Pode ter uma hipoteca independente lá de trás. E você acha que aquele imóvel está livre de desembaraçar o nome daquele último proprietário? Não. Tem uma hipoteca lá atrás, tem uma penhora lá atrás e não cancelada. Enfim, e pode dar algum tipo de problema. Enfim, então a matrícula tem diversas partes. Tem metragem do imóvel, o endereço, ou seja, a localização. Às vezes o endereço pode ser um projeto aprovado de loteamento, pensado do Rio de Janeiro chamado de PAL, ou um loteamento com nome específico. Deve ser ver qual proprietário, se tem ônus ou não, tudo isso é revelado pela matrícula.
Já a transcrição, você vai receber um texto blocado e um texto dos direitos reais ainda pendentes sobre aquele imóvel. Então já é feita uma depuração sobre os direitos ainda pendentes sobre aquele imóvel pelo próprio oficial de registro de imóveis quando ele dá uma certidão de transcrição. Realmente é muito mais difícil dar do que uma certidão de matrícula. Finalmente, ao final da certidão, ao pé da certidão, podem haver prenotações. Ao pé da certidão podem haver prenotações. Ora, se podem haver prenotações ao pé da certidão, você deve ver se tem algum título entrando naquele imóvel, ou seja, um título foi prenotado, o título foi apontado para registro. Por quê? Porque se tiver, quer dizer que tem algum título tramitando em cartório e que pode alterar as informações. E veja, desde o momento que é apresentado ao registrador de imóveis, se o título for registrado, aquele título tem eficácia. Eficácia retroage à data do registro, retroage à data da prenotação. Pois bem, obviamente, uma compra e venda existem negociações preliminares, até se chegar à escritura e ao registro da escritura, existe um caminho. Existem negociações preliminares da venda do imóvel, onde é apresentado o imóvel, é visto o preço, existem negociações de condições, etc. Enfim, então, nesse sentido, é interessante, muitas vezes, se o pagamento for em prestações, ser feito um registro de uma promessa de compra e venda, que pode ser para um instrumento particular ou instrumento público. Se a pessoa vai pagar em prestações, uma das maneiras de se assegurar é através da promessa de venda. Então, se a pessoa, obviamente, vai pagar à vista o imóvel, não há necessidade. Porém, a pessoa que está comprando aquele imóvel, se vai pagar em prestações, muitas vezes é feita uma promessa. E essa ideia de promessa é interessante, por quê? Ele pega aquela promessa, registra no registro de imóveis e passa a ter um direito real à adjudicação do imóvel, ou seja, a receber o imóvel para si, caso o vendedor não queira entregar a escritura definitiva. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, possui posição de que, mesmo sem haver registro da promessa de compra e venda, o adquirente tem direito à adjudicação. Porém, mesmo assim, para aquele que está comprando o bem imóvel, é interessante registrar a promessa de compra e venda para ter prioridade, para ter direito de prioridade, porque vai que aquele vendedor passe uma escritura definitiva para um terceiro ou dê aquele imóvel como garantia para um terceiro. Como que ele se previne de que isso não ocorra? Ele já registra a promessa de compra e venda no registro de imóveis competente. Pois bem, então a gente percebe que tem importância o registro da promessa de compra e venda, e existe a importância, obviamente, do contrato definitivo, muitas vezes chamado de escritura definitiva, que a partir do momento que é registrada essa escritura, você tem o início do direito de propriedade, na verdade, retroage à data da apresentação da mesma. E, nesse momento, você tem a disponibilidade do bem. É importante isso para o comprador, que ele já pode vender o bem imóvel, pode dar em garantia, e é importante também para o vendedor, pois ele não passa a ser mais responsável, por exemplo, por cotas condominiais, impostos sobre imóveis e outras questões, outras responsabilidades que acarreta a propriedade de um imóvel. E, finalmente, o contrato definitivo pode ser importante também para o terceiro interessado, como, por exemplo, o terceiro que queira comprar o imóvel. Imagine, seu João está negociando a venda de um bem imóvel para o seu José, mas o seu João não registrou a sua aquisição, não registrou a sua escritura pública ainda. Ora, como é que ele vai passar a escritura para o seu José? Ele primeiro tem que registrar o título dele. Então, o terceiro interessado no imóvel tem interesse que o registro anterior seja feito até para ele poder comprar o imóvel, existir essa disponibilidade. E, enfim, percebemos que no Brasil o sistema é um sistema causal, tem uma causa, com obrigatoriedade de registro para a construção do direito real. É um sistema que se situa em meio termo entre o sistema francês, só do título, já passa a propriedade, e o alemão, que o registro se abstrai
do título, ou seja, um sistema causal. E interessante saber o seguinte, outras pessoas interessadas podem pedir o registro da escritura, não só aquele que recebeu o bem. E bom, chegamos então na questão da Lei 13.097, da concentração nos atos da matrícula. Hoje, a partir do momento que a pessoa compra o bem imóvel e ela acredita nas informações da matrícula e está de boa fé, terceiros que não tenham colocado, prenotado e averbado e registrado seus direitos reais na matrícula, não podem pedir contra ela aquele bem imóvel. Então, o que acontece? Para validade, diz o parágrafo 2º da Lei 13.097/2015, que para validade e eficácia de negócios jurídicos, a que se refere o caput, o artigo 54 da Lei 13.097, ou para a caracterização de boa-fé do terceiro adquirente do imóvel ou beneficiário de direito real, não serão exigidas obtenção de prévia de quaisquer documentos e certidões, além daqueles já requeridos, e apresentação de certidões forenses ou distribuidores judiciais. Então, percebam o seguinte, a pessoa que ela tem a confiança no que está na matrícula, ela é protegida contra eventuais anulabilidades que possam haver anteriores. E, finalmente, lembro sempre que a compra e venda de bens imóveis, ela depende do recolhimento do TBI, que é o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis, conforme a alíquota e a legislação de cada município, ou seja, é um tributo que vai ser recolhido para o município. Atualmente, a alíquota é de 3%, por exemplo, no município do Rio de Janeiro. Vários municípios possuem alíquotas diferentes. Pois bem, essa foi a segunda e última aula a respeito do sistema brasileiro de compra e venda de bens imóveis. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nas próximas aulas da Enor. Até a próxima!